Fala, seus puxador de trenzinho. Fala, seus bolos de casamento. Ó, não reparem na nossa cara, Jesus amado. mas vamos ter que ser sinceros, né? Vamos. Estamos aqui num pós-casamento aí bombástico, Nossa. né? Uma ressaca. Mas aquela ressaquinha boa de que valeu a pena, porque tem a ressaca, que é aquela ressaca que é: fui num rolê ruim, tentei beber pra me divertir, voltei de ressaca e não me orgulho do rolê que eu fiz. Eu já tô num nível que, assim, se o rolê é ruim, eu não vou gastar minha bebida, entendeu? Eu não vou gastar minha energia e minha disposição de beber. Porque se o rolê é ruim, não adianta. Mas já gastou muito essa energia. Já, mas passou. É que hoje eu tô numa nova fase. Porque às vezes tem um doninho que tá ouvindo a gente agora que passou por isso essa semana. Foi na festa ruim, não quis assumir. Acontece. E aí fica naquela ressaca do dia seguinte, que é o porquê estou vivendo Por isso. que eu bebi tanto? No caso de um casamento tão legal como foi esse do Gusta, fica aquela sensação que é do tipo assim, que bom que eu tô com essa ressaca. Nosso amigo Gusta casou, né? Muitos de vocês acompanham este jovem youtuber aí, né? Não é mais tão jovem não, tá? Mas Muito a alma... youtuber também. É. Mas tá aí, né? Na atividade. Tá aí. Um grande menino, cheio de projetos, cheio de sonhos. Ele e a Jane casaram e foi lindo, lindo, lindo. E foi muito legal, muito divertido, mas assim, bebemos. E hoje Bebemos. estamos aqui assim, ó. Que nem o Edward. Bebemos porque a gente se encontrou com pessoas que propiciam essa alegria, né? De viver. Propiciam. Ô, Moody, mas já que eu citei o Edward, eu queria começar esse episódio, na verdade, lendo os comentários do nosso último episódio Que foi o episódio sobre Crepúsculo. sobre Crepúsculo. Tem vários comentários muito bons, então eu queria trazer Tá, aqui pra vamos gente... dar esse protagonismo aí pros doninhos. Vamos. Bom, primeiro que, ó, Clarice Pereira Marques, 2001, comentou que pra ela esse episódio já é de colecionador. Você jura? Juro, o pessoal adorou. Foi o episódio que teve mais comentário no Spotify, por exemplo. Olha só, tá vendo? Dos últimos... Acho que o último que teve tanto comentário foi o do Fabão. Ó, quem diria? Já tem aí Fabão uns... aqui, ó, e vampiros lado a lado. É, ele é, né? O nosso vampirão, Nosso né? vampirão, né? O vampirão do TikTok. Muitos comentários do Quindinho, que não aguento Quindinho lambendo o narizinho. Ai, que bonitinho. É um senhorzinho, né? É o nosso lobinho. Ele é Jacob. Ele é Jacob. Ele é Jacob. Jéssica Mariano 122. Depois coloca o Modi pra assistir The Vampire Diaries. Ah, esse Ai, não, gente. Esse aí, a Modi já falou dessa série pra mim, Já, né? é a série Eu acho que eu cheguei a ver um da outro menina episódio, que fica sabia? entre os dois vampiros. Porque nessa época... Foi aí, uma febre. Eu acho que era a época de... que eu comecei a assistir coisa na TV a cabo. Tipo, sabe quando você começa a ver coisa gringa? Sei. E aí eu lembro que essa era uma das que estava disponível, porque não tinha uma fartura de coisa pra assistir, Não. né? E aí eu lembro dessa, assim. Eu lembro que a temática dos vampiros tava numa época ali, teve, né? Teve. Depois a os temática zumbis vampiro. vieram e pegaram É. essa cena aí. E agora são os robôs, né? Você vê como... Ó. Cada década tem o seu monstrinho Nossa, preferido. é verdade. Aí os vampiros perderam, os zumbis vieram. Zumbis. Aí cansou o zumbi também. Puta, zumbi. Cansou zumbi. Cansou o zumbi. Aí agora são os robôs. Os robôs. Ah, e o que eles vão fazer com a gente? O futuro, a IA, é isso. Que já tá cansando já, Já. esse tema. Saco cheio já. Ó, vamos lá. @DaviniPlay. Me senti pessoalmente ofendida? Sim. Ri muito? Também. Eu vi o primeiro filme, me apaixonei e fui ler todos os livros. Sim, Foquinha, seria um hit sem livro também. Acho que eu era a sem graça da escola. É, gente, é bom essa autoanálise. Por isso que uma grande dica que eu dou para as pessoas é: voltem a ver coisas que vocês achavam legal quando vocês eram criança. Porque às vezes vai dizer muito sobre você. Mas assiste com esse olhar, porque assim, quando você assiste coisas pela primeira vez, você tem uma sensação. Quando você vai assistir de novo, você vai ver coisas que você não via. Só que agora com 20 anos a mais de maturidade. Sim, muda. Então, às vezes é legal você assistir, porque não é que as coisas envelhecem mal, porque eu não acredito muito nessas coisas de arte envelhecer mal ou não. Mas acho que às vezes você envelheceu Você bem. envelheceu, Ou mal. Aí é sobre você, não é sobre a obra de arte. É verdade. Então a dica é: gosta muito do negócio? Assiste de novo. Mas se você não gostou, você pode assistir e ter uma outra percepção também. Mas é que se você já não gostou, aí a ver chance de novo não tem dar porquê, uma né? chance é difícil, né? Realmente, concordo. Mas é isso, às vezes você vai descobrir por que você gostava naquela época e aí leva pra terapia. Depois já tem 20 minutinhos de assunto com o terapeuta. Tá, combinado. Só que ela termina, a Davini,
com um comentário que fizeram muito nesse episódio. Que é Forks e não Folks. Eu não sei por quê. Ah, Que eu encasquetei de falar Folks. É Ah, Forks que eles moram. agora eu entendi porque esse comentário veio tanto. Eu achei que a galera achou bonitinho você falando. Não, gente, eu falei errado. Entendi. É Forks, não Folks. Mas é isso, ela fez de propósito pra engajar o post, né? É bom que engajou, tem bastante comentário. Por isso que será que é o episódio mais Me comentado? senti do uma tiazinha, Spotify? gente, será? Mas no Spotify tem muito desse Tem. comentário? Tem, mas sempre num tom de brincadeira, assim. Ai, a Foquinha toda hora falando Ai, folks. só a Foquinha mesmo. Ai, ela é muito doidinha. É muito doidinha. Ai, esse pessoal que tem mais idade, né? Nossa, muito tiazinha, gente. Nossa, Cheguei eles nesse... falam umas coisas. Que ódio, que ódio. Fiquei o episódio inteiro falando folks. Ó, @RFLPMTNT. Ontem eu descobri um novo tipo de adulto / jovem idoso. O adulto Star Wars. No aeroporto vi uns 4. O do Star Wars. Tem o adulto Star Wars, muito forte esse adulto Star Wars. Que é o adulto Star Wars que coleciona os bonequinhos, que faz... Sim. Inclusive, esses dias viralizou, né? Viralizou mal, acho. Quer dizer, não sei se viralizou, não. Eu exagerei. Só na sua bolha ali, né? Não viralizou, não, gente. Tá. Inventei. Mas eu vi um corte do podcast do João Vicente do Vivier. Ah, viralizou, sim. Ah, viralizou? Ele falando mal de quem coleciona bonequinho adulto. E que tem camisetinha com frase. Com frase. Aham. Mas eu vi esse. E aí os comentários tem muita gente ofendida. Ofendida, com certeza. Que a galera, por exemplo, aqui a gente tem vários bonequinhos. É. Eu gosto, viaja com uma bonequinho. Eu e gosto tal, também. Né? Mas é que tem essa coisa, eu acho que ele quis dizer desse... Tem um estilo de vida. Mas eu um acho estilo que é de muito... personalidade. Exato, que aí usa a camisetinha, aí compra os bonecos, aí é fissurado. Mas, gente, tá tudo certo. Mas o do Star Wars, eu acho que eles são mais apaisanos, assim. Eles são mais... Eles marcam de se encontrar pra fazer aquilo. Tem os dias específicos que eles fazem, que eles Tem vão o vestido. Star Wars Day lá, que é o dia 3 de maio. E eles vão vestido e tal. Então eu acho que eles são mais organizados. É. Eles estão apaisando aí. @Marina Jurist veio com uma diquinha aqui, ó. Importante. Pra quem tiver interesse e facilidade com o inglês, o canal ContraPoints tem um vídeo ensaio incrível sobre a saga Crepúsculo e suas nuances sociais e culturais. Vale a pena cada minuto. Ela faz vídeos de conteúdo lento que tem horas. E esse tem quase 3 horas. Apesar de longo, é muito interessante e abrange muito mais do que a história dos livros e filmes. Usa a história como objeto de análise de uma forma cativante, que prende atenção e traz muitos pontos legais. Fica a dica aí. E essa mesma Marina, comentou outra coisa. A febre dessa saga foi muito real. Parecia um surto coletivo sem nenhum sentido. Eu vi os filmes e lembro de ter adorado o terror que tomou a sala quando teve o plot twist do último filme, que não estava nos livros. Estava acompanhando umas amigas que tinham lido tudo e eu simplesmente tive uma crise de riso quando elas perceberam que o filme tinha mudado a história do livro, só para entender depois o que estava sendo feito, porque se não tivesse aquela guerra ia ser só um filler de 2 horas. Realmente. Porque é isso, né? O último filme ele não se baseia no livro. Aí foi descaralho. Aí descaralho. Jogou e falou assim, agora vamos jogar pra audiência. Lógico. Negócio de escrever livro aí, deixa com nós, a gente já sabe o que fazer. Todo mundo pedindo a parte 2 do Crepúsculo. Aqui, ó. Leonora Souza, 9542. Top melhores episódios. Vivi pra ver os mods reagindo juntos à nossa saga de adolescente. Queremos a reação do André vendo a Renesme. Eu tô falando. Tá. Gente, vai ser um grande momento. Não, com esse nome eu já... Eu acho que eu vou deixar uma câmera filmando o mod. É bom isso aí. Já faz o seu conteúdinho aí. Ai, cara, vai ser muito bom. E o meu namorado que assistiu o Crepúsculo pela primeira vez? Eu adoro esses vídeos de casal que é combinado. Que é muito combinado. Que é do tipo assim, a gente vai mostrar como a gente é divertidinho, a gente vai mostrar, nossa, meu namorado é muito louquinho, nossa. Ele fala cada coisa. E aí, tô filmando escondido aqui, tá? E aí a qualidade do áudio é mó boa, da pessoa falando. Tipo, ela nem tá microfonada. A pessoa tá na tem cozinha. Vários desse. E aí tá, tipo, eu gosto da pessoa que filma só ela. E aí fica legendando ou ao contrário, tipo, minha mulher falando, o cara falando, e o áudio limpinho da pessoa, assim, ó. A pessoa conta a história no tempo certinho do Reels. É impressionante, gente. Não, a magia. Tem aqueles de carro também. Os de carro são sempre muito... Qual? Tem uma câmera gravando no carro, aí entra a pessoa. O meu namorado... Vou falar com meu namorado que isso e aquilo. Galera. Enfim. Mas aí, tô dando esses views aí, né? Eu sempre vejo esses vídeos. Eu também. Ó, Manuela 9763. Minha professora de psico do desenvolvimento até fez a gente assistir Crepúsculo pra fazer um trabalho analisando os adolescentes. E deu muito certo. Tá vendo? Crepúsculo Mas também se você achar um
um viés ali, tudo é fruto para estudo, né? É. Falei outro dia que eu vi um professor de linguística de Harvard usando uma letra do Lil Wayne para explicar Você me linguística para as falou. pessoas. Aí é uma sala gigantesca, assim. E aí ele mostra a frase da música e aí a galera fica meio assim do tipo... E aí ele começa a falar a arte, como que ele montou aquele jogo de palavras e tal, que você não percebe ouvindo. Mas aí quando você descobre o significado de cada letra que tá ali, e aí a galera vai ficando chocada. Aí, tipo, parece meio que a galera... tipo, é muito foda. E é uma letra do Lil Wayne. Muito bom. É isso, gente. Tudo é objeto de estudo. É, exatamente. Amo a Thaís Mirelli, que falou: eu tô rindo tanto que já já os vizinhos interforam reclamando do barulho. E aí mandou escrito em caps, panqueca. Panqueca. O monte falando panqueca, foi muito bom. É, foi muito genuíno, né? Francine, 20, mandou. A Foquinha tá misturando na cabeça dela Crepúsculo e 50 Tons de Cinza. 50 Tons foi baseada em uma fanfic. Crepúsculo surgiu de um sonho. Que pode ser uma fanfic também. Sonho, afinal de contas, sonho não é uma fanfic? Sonho é Se a gente fanfic. for pensar, o sonho é uma fanfic. É uma fanfic. O sonho é uma fanfic. Uma fanfic inconsciente. Porque você não consegue decidir o rumo, né? Não. Da fanfic. Não é só um pensamento enjaulado que você tem e fala assim, agora eu vou. Mas é uma fanfic. É. Inclusive, às vezes você sonha coisa que parece que é real no dia seguinte, né? É, então. E era só uma fanfic. E era uma fanfic da tua cabeça. Então seria o cérebro, a fanfic do cérebro. A fanfic do cérebro. O sonho é a fanfic do cérebro. Tá, aí vocês podem botar essa aspa aí agora e aí já vira objeto de estudo também. Esse trechinho do podcast, os professores aí Que merda. de psicologia já podem passar pra frente. Letícia Eugênio. Se o Mojo sobreviveu à Lua Nova, que é o pior filme, o resto é até tranquilo. Ansiosa pela parte 2, ri demais com esse episódio. Sério que Lua Nova é o pior, gente? Eu achei melhor que o primeiro. Você achou? Também, né? Mas eu também me perdi agora. O que acontece na Lua Nova? A Lua Nova é quando ela descobre o Jacob como Ah, é. lobo. Corta o cabelo. Ah, não, gente, Corta não o dá. cabelo. Pra mim, ele virando lobo não dá. Não, mas eu gosto do primeiro porque é o começo, né? Ela se apaixona, mas aqui é muito tosco. É. Não, o primeiro é muito, muito tosco mesmo. Amei esse comentário aqui, gente. Da Kátia Satiko. Eu sempre esqueço que o podcast agora tem vídeo. Estou me matando de rir. Do nada lembrei que agora eu consigo ver também. Aí vai ver de Ver novo a nossa agora. cara de bobo. É, vai ver de novo. Falando besteira. Ó lá. Foquinha precisa gravar um react do André vendo a Renesme pela primeira vez. Esse já é o título do vídeo já. Meu namorado Gente, vendo a Renesme eu tô pela muito primeira ansiosa. vez. Não, vamos essa semana fazer isso? Vamos. No próximo episódio a gente vê com... Próximo episódio, hein, gente? A gente vem com essa descoberta. Eu tô adorando, gente, descobrir essas coisas que vocês gostam. Eu tô adorando. Porque... Olha lá, o Vanderlust falou que os 2 últimos são muito importantes. Pra quem? Pra história. Ah, tá. Cássio S. Góes falou que o 50 Tons veio de uma fanfic baseada em Crepúsculo. A Mariana Azevedo complementou aqui embaixo. Crepúsculo nunca foi fanfic. 50 Tons de Cinza foi escrito como uma fanfic de Crepúsculo que depois foi modificada o suficiente para não ser considerada plágio. E o livro também não é tão bom quanto ela fala. Para quem? Ué, Pois é, na gente. época eu também achei legal, mas lendo de novo depois da febre, tem muitos problemas no livro também. Ah, tá, e é outra história. Vou ler de novo? Não. Não precisa, não. Aí já não dá. E adiante a vida mesmo. Ó, a Pamela Vieira da Silva falou: eles falando que o romance de escola não dá certo e eu casada há 19 anos com meu romance de escola. Sempre tem exceção. Calma também. Tem que valorizar isso, é um case de sucesso. Aqui, Isabela Carrinho. Os detalhes desse filme são o puro suco. A galera jogando futebol sem bola, pra mim, é só um detalhe saboroso, por exemplo. Ué, gente, sem bola? Acho que a gente não chegou lá ainda, né? Não tô lembrada. Ou passou batido isso aí. Sem bola no primeiro, será? Não lembro de ninguém jogando bola. Mas acho que vai aparecer. E aí, eu queria terminar aqui com a bela guapa Isa, que falou: não são os mesmos caras assediadores no primeiro e os motoqueiros no segundo. Não eram os mesmos caras? Não, tem um flashback, pô. Ela lembra do dia, quando vê os caras. É verdade. Tem flashback. Eu acho que era assim, gente. Ou o flashback é da sensação, do tipo, vários caras juntos de moto, pode ser outros caras. Mas Mas ela achei lembra que era da cena mesmo, dos caras sim. da moto e vai lá. Achei que era assim. Botaram um flashback ali pra induzir a gente a achar que eram os mesmos. É. Até porque você não ia lembrar também, né, do figurante 16, né? Careca da moto. O cara tava no roteiro Careca da moto. Aí você já viu o vampiro, já viu o lobo... Porra, aí
Vai lembrar do Careca 16, não dá. Bom, então vem aí, tá? Vamos assistir o resto. E voltamos aqui, provavelmente, no próximo episódio. Save the date, hein? E eles casam, né? Não é isso? Eles casam, vai ter o grande momento do casamento. E o casamento é mais bonito do que foi o do Gusta? Ah, Você acha? impossível, né? Faltou a gente, né? Faltou a gente. Faltou a mesa 7. Eu queria... A mesa 7 tinha que estar presente no casamento do Edward e da Bella. Tinha que estar aqui agora, gravando Tinha. esse episódio com a gente. A gente precisa gravar um episódio com a mesa 7. É um novo podcast, chama Mesa 7. Mesa 7, vamos criar esse Que é- projeto? vamos Tá, sim. Combinado. Não, Vamos gente, a gente foi pro casamento do Gusta, né? Agora voltando a falar disso. E foi incrível, só que era um casamento que a gente não sabe. A gente conhece muita gente em comum. A gente não sabia, né, quem que ia encontrar, como é que ia ser. Sim. Chegando lá, meu, só conhecido, só gente legal, né? Era um casamento que não tinha tanta gente, então é sempre uma honra ser convidada, né? Sim. Ser os poucos e Porque a gente bons. tava nessa. A gente falou assim, mano, vai ter lá 800 convidados, vai misturar vários núcleos, várias pessoas que a gente conhece, aí será, É. né? E aí era um negócio mó reduzido, assim. Mas tinha um grupo que era um grupo que tinha muita E intimidade. aí a gente foi encontrando na cerimônia as pessoas que a gente gosta, né? Amigos e tal. E aí todo mundo tinha uma mesa pra sentar. Quando a gente viu, essas pessoas todas estavam na mesa 7. Então a mesa 7 foi um grande acontecimento. Foi. E aí, muitas fofocas na mesa 7. Uma sintonia, entendeu? Tava nesse elenco eu e Modi, Gui e Fê, nossos amigos, Paulo Vieira e Ilana. Grande Ele casal. era o nosso capitão. Ele era o líder da mesa 7. A pessoa que menos presta da mesa era o Paulo Vieira. É. E tava a Carol Novaes com o boy dela, né, o Igor. E era esse o grupinho principal. E aí tinha umas outras pessoas ali. Sim. E aí ficamos lá numa fofoca solta. E aí a gente se apegou muito. E assim, virou, nossa, mesa 7, vamos viajar no fim do ano juntos. E eu queria abrir aqui dentro pra falar do Paulo Vieira, porque aí você vai ver lá o Pablo e o Luizão, a série, você vai falar assim, não é possível que esse menino viveu essas coisas, né? Mas ele atrai, gente. Ele atrai. É E aí- cada história. E aí pensa nessa situação, ele tava até fazendo stories no dia depois do casamento, Ah, é? contando da chegada deles. Paulo Vieira tinha um compromisso e chegou atrasado. E aí, ele não vai chegar, tipo, num momento atrasado onde Verdade. tá tudo ok, tá tudo certo. Paulo Vieira adentrou o recinto do casamento, todas as cadeiras já ocupadas, ao ar livre, né? Aquele momento. O noivo já tinha entrado, os padrinhos já tinham entrado, faltava quem? A noiva. Gente, A noiva parou na frente do negócio, com o carro, começou a marcha. a marcha nupcial, todo mundo virou pra olhar. Quando todo mundo virou, Niki, todo mundo virou, vem Paulo e Lana, lá no fundo. E aí, Ele se esconde atrás aí do eles árvore. fazem, tipo, e vão se esconder atrás da árvore, que não tava escondido. E aí tava na cara dele assim, ele falou assim, cara, tá todo mundo olhando bem pra cá, bem agora, tá Não, todo mundo muito olhando pra bom, frente. gente, De muito repente viraram pra ver a noiva. Essa é a definição do que é o Paulo Vieira, gente. É Ele é impressionante. essa pessoa. Ele atrai esses momentos. E aí, ele conta muito, ele conta as histórias, gente. É cada história que, assim, ele precisava vir aqui, porque um podcast com ele vai ser muito bom, porque, assim, é muita história boa. E, inclusive, se vocês ainda não assistiram Pablo e Luizão, Assista. por favor, é uma série escrita pelo Paulo, né? E Dirigida por ele. É, Escrita por ele. criada por ele. E é sobre o pai dele e o amigo dele, o Pablo, né? Pablo e Luizão. E as histórias dele, né? Na cidade deles e tal. E a mãe também é uma grande personagem. E, cara, é cada história que você fala, não é possível. Mas aí quando você conhece o Paulo, você fala, realmente é possível, sabe? Cara, se você tá na mesa com ele lá, não para, assim. Tanto que a gente fala assim, cara, a gente vai perder a festa do casamento. Não. Porque a gente tá sentado Tanto aqui, ó. que a gente foi. É verdade, perdemos um pedaço, né? Fomos beber. Aí a gente tava lá, comemos. Nossa, comida boa, hein? Comemos Parabéns, um negocinho e tal. Ah, vamos pegar um drink. Fomos todo mundo lá pegar o drink, não sei o quê. Aí daqui a pouco a gente tá lá. Repara que só a gente tá lá. Fala assim, nossa, povo desanimado, todo mundo sentado, né? Tava jantando. Aí a gente tem que jantar sentado, né? E a Não, gente perdeu o jantar. A gente perdeu o jantar, só que dava pra pegar ainda, né? Mas aí a gente também, além do jantar, a galera já tinha jantado e já tava o Gusta e a Jani passando nas mesas. Pra tirar foto com as mesas. E a gente, meu Deus, Chegou na mesa 7, mesa 7, cadê mesa 7? falou, pô, os caras não vieram, Aí né? voltamos pra mesa 7 e aí Aí tivemos deu que certo. puxar os noivos pra tirar uma foto com a gente já. Essa é a mesa 7, é o jeitinho dela, entendeu? Mas é isso, ficou uma grande família, uma grande união. E o Paulo Vieira, a gente tava falando de fanfic, ele vive, cada dia é uma fanfic na cabeça dele. Então ele cria histórias, personagens e coisas pra ele viver com emoção. Então o dia pra ele sempre vai ter alguma emoção. É. Porque na cabeça dele, aquilo tudo tá fazendo sentido. E ele começou a criar uma rivalidade com as outras mesas, né? Do tipo assim, não, é a mesa 7 é a melhor.
E aí tudo era mesa 7. Aí se eu ia conversar com alguém... Ele ficava assim, ó. Por exemplo, tinha um Vou casal ter de que tirar amigos. o André da mesa 7. Aí tinha um casal de amigos que é o Vitor Lamolla, que muitos de vocês conhecem, e a Rafa, namorada dele. Que eles não estavam na mesa 7. Não. Mas eles foram Mas promovidos. eles tinham tudo a ver com a mesa 7. E aí eles queriam ser da mesa 7. E aí, só que eles não eram. E aí o Paulo tem um limite dele também, assim. É, o Paulo lá, É o André. certo pelo certo. Aí ele assim, o André, a gente vai ter que eliminar o André da mesa. Jogando muita informação pra mesa 2. E aí, tipo, na cabeça dele virou uma disputa política, virou o Game of Thrones do casamento e tá só todo mundo querendo beber. Não, muito bom, gente. E ele vai embora. E aí a gente entrou numa conversa que foi sobre casar, né? Ah, é? Fazer a festa de casamento, porque é isso, né? Quando você é chamado pra um casamento, eu penso assim, né? Quando eu sou convidada pra um casamento, eu me sinto muito feliz, porque eu falo, nossa, essa pessoa realmente me considera, porque a gente sabe que casamento é muito caro, você tem que fazer uma lista e tem que excluir uma galera, você tem que realmente escolher quem você quer com você, a não ser que seja um casamento gigantesco, né? Então, eu sempre fico muito feliz, assim, né? E eu sou a pessoa que eu entendo se eu não sou chamada, do tipo assim, óbvio, você não é alguém muito próximo, né? Mas assim, tudo bem, né? Sim. Pô, tem que fazer escolhas ali, beleza. O Paulo já tava assim, não. E aí ele ainda fica triste se não é chamado de padrinho. Só que é isso, ele é muito bom. Ele fala assim, essa pessoa não me chamou pra ser padrinho porque ela acha que eu não tenho poder aquisitivo pra dar um presente bom. Porque a gente tava falando disso também, porque casamento no interior, ou nas antigas, tinha muito esse rolê você chamava os padrinhos ricos, que ia dar geladeira, ia dar, sabe, tipo, micro-ondas bom, né? E aí as pessoas, tipo, sei lá, você conheceu a pessoa uma vez, já era padrinho. Aí você fala assim, porque são os ricos, né? Aí os padrinhos eram sempre os ricos, os amigos ricos ou os familiares ricos. E aí agora a galera tá indo por consideração. Aí tá ganhando o aparelho de fundir, né? Aí não dá pra reclamar também. Que vai ter que comprar geladeira em 12 vezes depois. E aí a gente entrou nessa porque o Paulo falou a mesma coisa que a gente pensa, né? Ele e a Ilana. Que é, ou tem que ser uma festa pra muito poucas pessoas, pra tipo ninguém... Nossa, casaram. Postou. Ih, casaram sozinho eles. Tipo, nossa, no meio do mato. Ou um negócio que é do tipo assim, galera, casamento da Gil Lancelotti Casamentão. e do Gabriel. Casamentaço. Parou a cidade. Núcleos, assim, diversos. Galera. Núcleos diversos. E aí porque a gente conhece muita gente. E na hora de fazer essa lista... Eu acho que tem essa dificuldade, a gente conhece muita gente, né? Mas eu acho que na hora de você fazer para um casamento, você realmente pensa, pô, é só realmente quem é muito próximo. Quem que faz sentido na nossa história, tipo, sabe? Então, se fizer esse exercício aí em 10 minutos, a gente já vai ter 500 pessoas. Porque você fala assim, puta, mas aí se eu chamo esse, não chamo esse? E se eu chamo esse, não chamo esse? Por isso que eu acho que casar mesmo, tem que botar 15 pessoas no lugar e casar. 15 pessoas? E casar. Que aí é o casamento. Aí a gente entrou na onda que é o quê? O mais legal pra gente do casamento é a festa. É a festa. E festa tem que ter gente. E aí complica. Fala assim, puta, mas ele é bom de festa esse aqui, né? A gente não vai chamar ele. Aí fala, puta, mas se chamar ele, tem que chamar tal pessoa. Porque quando a gente se conheceu, eles estavam aí juntos. começa a puxar, fazer o puxadinho. Aí o puxadinho vai embora. E aí tem gente que fazia sentido lá no nosso começo de namoro e hoje não faz mais. É verdade. Não tem? Tem. E aí, paciência. Mas eu acho que hoje... Não cultivou a amizade. Mas acho que hoje a gente tem muito mais gente pra chamar do que se tivesse casado com 2 anos de namoro. Com certeza. E aí, isso vai só aumentando, né? Por isso que a gente não vai casar. Por isso que a gente quer fazer uma festa. Não, a gente quer fazer uma festa de 10 anos de relacionamento, que é ano que vem. Eu acho que a gente já tá atrasado, inclusive. Eu até falei isso pro Paulo, que eu falei assim, a gente teve essa ideia faz 3 anos. E a gente falou assim, e tá chegando. Não, com 10 anos a gente faz um negócio. E tá chegando. Só que falta menos de um ano. Então, e aí fudeu. Mas a gente pode ser no ano dos 10 anos, entendeu? Não precisa ser no mês. Que aí pode ser até dezembro do ano que vem, entendeu? Tá. Que é o ano do completo 10 anos. Tá, e como a gente não tem data também, ninguém vai cobrar e falar assim... Ninguém vai cobrar. Ah, mas não era 18 de março? Não, porque quem que vai cobrar? Quem que namora com a gente? Só a gente. Só a gente que namora com a gente. Mais 3 pessoas. No máximo. E outras estão pensando além, mas não sabe. Não sabe Se disso. botem no lugar de vocês também. E aí a gente percebe que demanda uma organização, esse tipo de coisa, né? E aí se a gente for fazer uma festa só... Aí o Paulo falou isso, ele falou, cara, você já vai fazer uma festa e vai gastar dinheiro, casa. É verdade. Exatamente isso que eles falaram, mas não só ele. Falaram, vocês já vão fazer, vão gastar dinheiro, já casa. E aí a gente falou assim, não, gente, calma. Mas é isso, né? Acho que também a gente perdeu o time de casar. Eu acho também, sabia? 10 anos junto? Tô bem com isso também. Não, eu também. Né? Mas assim...
10 anos juntos, vai casar depois de 10 A anos. sociedade não perdoa, né? Não, tem gente que julga a gente. Fala assim, nossa, vocês estão 10 anos juntos e não casaram ainda? Alguma coisa tá errada, né? Não, Nossa, tá não tudo tão casaram. certo que a gente tá 10 anos junto e não precisou casar. Pois é. Igual vocês que querem casar aí só pra provar que Mas estão amando tem- e a gente sabe que no bastidor não ama nada. Tá Mas só tem pra- gente que fala mesmo, vocês não vão casar, não? Tudo bem também, quem quiser casar depois de 10 anos. Fica à vontade. É isso, 15, 20, Acho é que com vocês. cada um que sabe do Mas seu. é mais sobre a gente, né? Esse podcast é nosso, né? Mas eu penso isso. Acho que a gente perdeu um pouco o time. Aham. Tá tudo bem, né? A gente vai fazer a nossa festa. Eu não tenho vontade de usar uma aliancinha? De verdade? Não. De verdade? Qual que é a resposta que tem que ser Não, Eu não gosto, não. Acho bem feio. bonitinho. É. Também. Você achou bonitinho? Achei. Ah, eu não sei. Tem uma conotação, tem um negócio ali que me... Propriedade, né? É, acho meio... Já vi ali. Tipo, é porque é um jeito de você mostrar pros outros que, né? Que, tipo, eu ando aqui, ó. Eu ando aqui com o meu negocinho aqui, hein? Por quê? Porque eu sou casado, né? Sou Essa propriedade menina de outra solta, pessoa. Essa menina solta, essa menina presa. Pois é. Porque aí também não adianta nada. Porque o cara que é casado e quer fazer coisa errada, ele tira a aliança pra fazer coisa errada. Exato, E aí, gente. e aí tem essa culpa católica também, né? Que o É. cara, eu não consigo... Olha só como é que é. Eu não consigo trair a minha mulher de aliança. Ah, gente, cara de pau, Não, né? aí tira, o cara, é um respeito. Aí É ele como se ele tira. estivesse respeitando a mulher. Respeitando a mulher. Ó, o matrimônio aqui, ó, só vale quando eu tô de aliança. Então, aqui, transei com outra, bota de volta e vai pra casa. De banho Nossa, tomado. não, gente. É muita cara de pau. Pra mim, a instituição do casamento me remete a essas pessoas. Mas continua chamando a gente pra casar. Isso. Pra casar não, Por né? Pra as festas de Não pra casamento. casar com a gente, mas pra gente poder Que prestigiar eu o seu casamento. amo demais casamento. É muito bom, eu amo. Acho linda a celebração do amor, entendeu? E muitas coisas acontecem, é muito divertido, a comida é boa. Inclusive, gente, é uma guerra pros docinhos, né? Perdi os docinhos do Gusto, que a gente perdeu muitos times, né? A gente fez a nossa agenda no casamento. A gente não prestou muita atenção no cronograma dos noivos. Quando eu fui pegar os docinhos, gente, tinha acabado tudo. Aí passou a moça assim com a caixa, Aham. com os docinhos extra pra botar na mesa. Nem deu tempo dela botar na mesa, que foi todo mundo, inclusive eu, pegar os últimos restantes. E Porque daí que também- nem a guerra do bem casado, né? O casamento começa de dia, tem esse momento da noite ali que a galera já se passou, né? E tá cedo. Não tem essa sensação? Que Tem. tipo, você chegou lá 3 da tarde. Aí deu 8h30 da noite, você já tá, tipo, no 8º drink, já jantou. Uhum. E aí você fala assim, mano, 8h30? Tem mais 4 horas pra render. Vambora aí, e mais, né? E aí o docinho é essa hora que a glicose, ela vem pra te dar o punch. Ela vem pra te dar aquele agora Foi. vamos mais, vamos pra mais uma rodada. Então eu entendo que o docinho é a grande atração. E estavam bons os docinhos, os Bom que a gente demais. conseguiu comer, né? Bom demais. Tudo muito bom. Amo casamentos. E sabe quem ama casamentos também? O Kleber Padre Júlio Lancelotti. Mentira. Inventei. Achei que era o Kleber e a Camila Queiroz. O que tem a ver? Porque eles fazem o casamento às cegas, eles gostam muito de casamento. Nossa, amor, ó. Não? Quem que é? Os doninhos. Ah, os Doninho. Caramba, hein? Quase que eu esqueci. Que os Doninho amam casamento e vai ter um monte de história boa. Com certeza. Porque chegou a hora dele, do nosso FAQ, Donos da Razão. Porque assim, se tem casamento, tem confusão. Se tem confusão, tem Doninho. Claro. Gente, cada história, vamos lá. Vamos ver se o Paulo Vieira vai ficar no chinelo agora, hein, Paulo? Presta atenção. Aprende. Não, essa aqui é curta e direta, né? Meu primo levou a amante no casamento dele e apresentou pra toda a família. Fofoca pela metade. Como assim? Ele apresentou como a amante ou ele apresentou como se nada, como se fosse uma amiga e era amante? Aí descobriram depois que era amante. É uma amante que a mulher que ele tava casando sabia, se ele levou a amante e apresentou na cara de pau. Ou ele já tinha separado e levou a amante depois, terminou o casamento pra apresentar e aí descobriu que era amante, entendeu? Ah, tá. É tipo, no casamento levou, ninguém sabia, depois ficou Isso. sabendo que era amante. Também pode ser. Muitas perguntas sem resposta. Bom, Priscila Maruno falou: nosso casamento foi um caos, mas todos falam que foi o melhor casamento que já foram. Todos devem ter lembranças incríveis de seus casamentos. Eu tenho traumas. Ao passar a gravata, resolveram que era de bom tom que meu esposo virasse um copinho de pinga toda vez que ganhasse um valor mais alto pela gravata.
Pois bem, nessa hora ele poderia ter disfarçado que bebia e jogava fora, mas não. Ele bebia cada copinho como se não houvesse amanhã. E na verdade não houve mesmo. Eram 1h30 da manhã e estávamos indo embora e deixando a festa inteira lá sem os noivos, porque meu marido quase deu um coma alcoólico. O que era para ter sido uma noite maravilhosa se transformou em uma noite debaixo do chuveiro tentando reanimá-lo e limpando o vômito no banheiro. Puta, que tristeza. Depois descobrimos que teve um tio dele que capotou o carro e dormiu ali mesmo. E foi encontrado no outro dia. Ai, tá rindo, não pode rir disso. Desculpa, eu não esperava. Foi bem inesperado. Coitado, ainda bem que ele tá bem. Ele dormiu ali mesmo e foi encontrado no outro dia. Ele dormiu no carro capotado. Ah, gente, vai. É no maior trabalho, vamos dormir aqui, amanhã a gente resolve. Gente, que horror! Ai, peço desculpas pelo riso, tá? Assim, é na maior das intenções. Máximo respeito pelo tio. A prima que começou a namorar com o rapaz do Drink Bar. O sogro que era sistemático dançando até o chão com o DJ da festa. O segurança da portaria. Caralho, eu queria ter ido nesse casamento. O segurança da portaria vendendo os ingressos da festa pra penetra. E os outros seguranças colocando as pessoas pra fora. O padre fazendo trenzinho dançando no meio da festa. O DJ errou minha música de entrada. Enfim, foi um caos, mas ficamos muito felizes de saber que todos gostaram muito, todos temos muita história para contar. Toda vez que reuníamos com a família ou amigos e surgiu o assunto, ficamos por horas contando as histórias, descobrindo mais coisas e dando risada. Detalhe, foram 2 dias de festa, gente. Cara, esse tio Cara, aí... é muito bom. Lembrar o tio que fala assim, cara, capotou já, né? Não vai adiantar nada, tá de noite. Vamos dormir, amanhã a gente resolve. Dormiu ali mesmo. Muito bom. Gente, que história. Gente, o segurança vendendo os ingressos. Tem muita história, né? Surgiu até esse assunto lá, a gente não vai citar nome das pessoas, óbvio, mas de casamento de pessoas conhecidas aí que teve falsificação de... Eu não tava nessa conversa. Tava que Eu não ouvi. você não tava prestando atenção. Casamento de uma pessoa que a gente conhece, que uma pessoa que a gente também conhece nesse casamento tava passando convite para outras pessoas. Que isso, gente? Eu preciso saber essa fofoca completa agora. Falsificado. Nossa, Pra poder levar que absurdo. uma galera. Que isso? Ah, não é palhaçada não, gente. Casamento é sério. Que isso? Que é isso, é uma festão, comida, bebida de Ainda graça. penetra? Tem aquele filme lá dos penetras de Os casamento. bons de bico. Penetras bom de bico. Com o Owen Wilson. É. Owen. Clássico, Owen. Mas assim, um penetra, beleza. Agora vender ingresso. É, porque aí já vira um mercado, né? Que Já vira isso, gente, que uma loucura. indústria. Ó, Monique Dias mandou. Eu trabalho como assessora de casamentos. Tenho muita história boa. Poxa, essa tem. Lembra que a gente fez um Donos da Profissão? É verdade, com assessoria de casamento. Que ela contou da história da pomba lá, que Ah, as é? pessoas pedem, tem bicho, tem um monte de coisa que as Nossa. pessoas pedem pros É casamentos. muito bom esse donos da profissão. Procura aí, eu não lembro qual que é o número não, mas se você botar Na busca? na busca e for bom de busca, você vai conseguir. Donos da razão casamento. É. Aparecem alguns. Uma vez, simplesmente, o padre foi embora do casamento e se recusou a realizar a cerimônia. Que bafo. A noiva se atrasou e, como ele tinha um casamento para realizar depois dali, ele deu um escândalo e foi embora. Sobrou para a assessora aqui conseguir um outro padre para casar os coitados. Nesse mesmo casamento, quando fechamos o salão no final da festa, encontramos uma criança dormindo que foi esquecida pelos pais bêbados. Gente, Que bom que deixou lá a criança, pelo menos, né? Porque os pais bêbados vão embora, deixa a criança lá. essa história eu conto melhor num Donos da Profissão. Ó, maravilhoso. Dá pra ter um parte Dá 2 pra de ter um casamento parte também. 2, que é bom, hein, Porque gente? é infinito, sempre né? rende. É infinito, o casamento Sempre é infinito. É um ambiente fantástico, porque assim, a galera tá sempre muito feliz, né? Porque, tipo, ninguém tá triste ali, ninguém tá assim, casamento. Às vezes é umas crianças, né? Mas aí as crianças botam pra dormir, né? É. Tipo, todo mundo tá empolgado. Todo mundo tem uma desculpa pra beber, pra dançar, pra Nossa, fazer não, coisa é que muito não bom. costuma fazer. Então é propício a dar merda. Bom, Daniel Freitas. Há uns 15 anos, minha tia foi casar e estava tudo certo. Cerimônia na igreja organizada, festa pronta para depois do casamento. Fui com meu pai buscar ela no salão e chegamos na igreja para esperar a hora dela entrar. Eu era pajem e iria entrar também. Eu só entendi melhor o que aconteceu depois de mais velho, mas quando as pessoas foram chegando, perceberam que o padre não estava na igreja. Ligaram para ele e depois de tentar muito, ele atendeu e adivinha. O padre achou que o casamento era na outra semana e estava fora da cidade. Todo mundo na igreja, já, minha tia no carro esperando e nada de padre. Gente, a noiva no carro esperando. Mas algum abençoado conseguiu ligar para outro padre que conseguiu ir para lá realizar o casamento. Não era o que eles queriam e a cerimônia atrasou muito, mas no fim tiveram uma história para contar e estão casados até hoje.
Aí é a história do padre com TDAH, né? Você vê que é isso. O TDAH chegou em todas as esferas da sociedade. O padre esqueceu. Giovana, eu e meu marido nos casamos por causa do Bolota. Quem é Bolota? Tomara que te desculpa na Vamos história, ver. né? Moramos juntos há 5 anos, desde que terminamos a faculdade. Na prática, éramos casados, mas não tinha nada de oficial. No fim de 2023, comecei a trabalhar num emprego muito bom e queria colocar ele no meu convênio médico como dependente, mas ele não quis. Clássico. No fim de 2024, ele teve um problema de saúde. Apareceu um cisto que precisaria de cirurgia. Ele ficou muito mal e, para amenizar a situação, a gente chamava o cisto de obolota. Mas pelo SUS ia demorar muito a cirurgia, mas era final de ano, tudo fechado, ele correndo para lá e para cá, fazendo exames pré-operatórios. E no primeiro dia útil do ano de 2025, 2 de janeiro, lá fomos nós no cartório reconhecer união estável. Casamento dos tempos modernos, para eu poder incluir ele no convênio da empresa. Não foi ninguém, só eu, ele, a juíza de paz e o Bolota. O único padrinho e testemunha da nossa união que felizmente já foi operado e não está entre nós. É isso, eu e meu marido amamos o Donos e somos doninhos raiz. Olha aí, beijo pra Um vocês, beijo pro hein? casal continuar casado e sem bolota, que é Isso o mais importante. Isso é um clássico, né? Que é o, É. o casamento pra benefício. Para benefício, convênio, entre outros, né? E tá certo, gente. Tem que fazer isso daí mesmo, né? Você já mora junto, É, não é um casamento assim, tipo, você vai casar com um amigo pra conseguir um convênio médico. Tá tudo bem. é. São pessoas que se gostam, se amam, já Com 5 anos casariam, juntos, mas aí é um benefício que o trabalhador tem que usar. muito bom. Eu incentivando, é muito bom. Muito bom, galera. Muito bom casar, viu? Muito bom casar. Muito bom ser mais um no convênio. Não pode falar o nome. Fui em um casamento e uma amiga minha estava se gabando de ter pego os 4 últimos buquês. Ninguém ligou muito para essa informação, até a hora da noiva jogar o buquê dela. A mulherada foi toda lá fazer volume, todo mundo rindo, sem levar a sério, óbvio. O vocalista da banda até brincou para não haver briga, pois os médicos que estavam lá não estavam em condições de atender ninguém. KKK. Beleza, a noiva olhou, mirou na irmã e depois jogou o buquê. Eu vi a irmã da noiva pegando o buquê. Virei para falar com a minha amiga e olhei de novo para a cena. Eu estava mais atrás, então não tinha um ângulo bom, mas de repente vi essa minha amiga e a irmã da noiva puxando o buquê, meio que abaixando, e depois minha amiga com o buquê na mão. Achei estranho, mas esperei voltar para a mesa para perguntar para as outras amigas o que tinha acontecido. Uma pessoa falou: "Para que você está perguntando? É óbvio que a fulana roubou o buquê." Gente, eu não aguento. Uma outra amiga confirmou, falou que estava do lado e que nossa amiga arrancou das mãos da irmã da noiva. Pô, da irmã da noiva, ainda que chato. Inclusive, depois do acontecido, viu a irmã conversando com a mãe, meio chocada depois de um tempo, quando a mãe saiu de perto e foi lá falar que se ela quisesse, ela roubava o buquê. A irmã falou que não precisava e que a mãe tinha falado pra ela. Hoje eu tive certeza que eu criei 2 mulheres educadas com classe. Se eu já estava com vergonha alheia antes, queria enfiar a cara num buraco de vergonha por essa amiga ladra de buquê. Inclusive, ela estava no começo meio se vangloriando, mas acho que percebeu que ficou um climão e resolveu ficar dançando e puxando papo com a irmã, que foi roubado o resto da festa. O pior é que ficamos todas pensando como ela pegou o buquê das outras vezes, se foram roubados que nem esse, e nem faz sentido. Esse foi o 5º buquê que ela pegou direto, e nem namorado conseguiu ainda. Claramente não está dando certo. Gente, essa história do desespero pelo buquê, no nosso casamento teve 2 que pegaram o buquê, né? Aí as 2 subiram no No palco. nosso casamento? No nosso. No casamento do Gusta. Nossa, eu já tava aqui falando, será que ela tá me confundindo com o outro? Já tá meio gagazinha, né? Falei, será que ela tá achando que... Não, Moody. O nosso é o do que a gente foi. O nosso que a Tá. gente foi, é. Deu uma mini confusão ali, teve um descontentamento. Não, teve 2 disputando o buquê, as 2 subiram no palco e ganharam metade do buquê. Isso. Pra ninguém ficar triste. Mas, enfim. Não briga por buquê, gente. Briga por outras coisas, pelo É. docinho. Pelo amor de Deus. Natália Trindade. Uma semana antes do meu casamento civil, a churrascaria onde íamos comemorar pegou fogo. Todo mundo brincou dizendo que era um sinal. 2. Comprei uma caneta chique para usar em ocasiões especiais e só assinar papéis importantes e eu esqueci dentro do carro na hora do casório. 3. Na ida pra maquiadora eu bati o carro e derrubei um muro. 4. Tô divorciada, durou 5 anos. Ué, Acho que eram sinais, hein? será que ela assinou o divórcio com a caneta? Será? Faltou essa informação. Eu amo esse negócio do caneta de assinar coisa, né? Que hoje É. você assina tudo online, né? É. Aí imagina a galera que investiu, comprou aquelas Montblanc, aquelas canetas. Sim. Tinha uma época que era um presente, né? Você dá uma caneta pra pessoa. E hoje você não escreve mais
com caneta, né? Sim, Tinha um negócio tipo, essa caneta é pra assinar contratos e não sei tinha o quê. essa coisa. Tipo, o meu avô, acho que tinha um negócio, tinha uma caneta que ele caneta tinha, especial, que bonitona. quando ele, sei lá, comprou a casa Cara, dele, ele usou pra assinar e não sei o quê. Hoje é só no DocuSign, galera. Vamos lá pra última. Fala, amores do meu coração. A história é a seguinte: a minha cunhada e meu marido não são muito próximos. E a relação deles sempre foi meio estranha. Aí minha cunhada ficou noiva e num dia das mães chamou meu marido e convidou a gente pra ser padrinhos. Até aí tudo estranho, porque eles não eram próximos. Mas quando ele me contou, achei que poderia ser uma tentativa dela de se aproximar ou querer que a gente fizesse parte da vida dela. Então vocês imaginem a minha surpresa quando meu marido disse que a única coisa que ele respondeu quando ela fez o pedido foi: eita. Porra, eita, eu sei que eles não são próximos, mas eita, a resposta. Eu daria essa resposta. Daria. Tive uma conversa com ele, falei que não era esse tipo de resposta que a gente dá, até porque é um momento especial pra ela. Inclusive, mandei mensagem agradecendo o convite e deixando claro que eu sabia que não éramos próximos. Mas quem sabe, essa não era a oportunidade que estava faltando pra reiniciar essa aproximação. Ela agradeceu, foi fofa, disse que era óbvio que ia nos aproximar pra ser padrinhos. Foco na palavra óbvio. Muito obrigada. Até que na mesma semana, né, estávamos na casa dos nossos amigos e eu fui partilhar o fato da minha cunhada ter convidado a gente. Até porque todos ali conheciam a relação do meu marido com ela e era algo meio inusitado para todo mundo. Só que o que eu não esperava era que tinha uma parte dessa história que meu marido tinha esquecido de me contar. E quando ele começou a contar a história, ele veio com: ela chegou e falou da amiga dela, e aí chamou a gente. Eu parei ele na hora e perguntei que história é essa de amiga. E ele: eu não te falei? Pois ela me puxou de canto e disse que ela ia chamar uma amiga dela para ser madrinha, mas como ela ia fazer um intercâmbio, ela estava chamando a gente para ser padrinhos então. Maluco, meu sangue ferveu duplamente. 1, por ele não ter me contado a história completa. E 2, por ter pagado de otária, agradecendo o convite, achando que ela queria se aproximar, quando na verdade foi essa palhaçada. E a Mona ainda me soltou um: é óbvio que vocês seriam padrinhos. É óbvio, deixa de ser falsa, menina. No final das contas, por conta disso e de outra palhaçada que ela fez com meu marido, ele decidiu negar o pedido para ser padrinho, o que resultou nela nunca mais olhar na cara dele ou falar com ele. Gente, que bafo. A gente falou disso também no casamento. É o padrinho suplente, né? É o padrinho que aí você tá na segunda lista de padrinho. Se der alguma coisa errada com o padrinho, você com certeza você vai ser chamado. Porque a gente não sabe se é bom ou ruim, né? Que é uma consideração, mas você não é tão considerado quanto os outros. Não, é chato. Mas se você quer ser padrinho, mas, assim, você tá ali esperando. Ninguém precisa saber, né? Tipo, na sua listinha lá, você tem a segunda opção de padrinho. Isso. Mas a pessoa não precisa saber, né? Não precisa. Porra, aí como que ela... Por que ela contou pro irmão? As pessoas são assim, né, Moody? Acho que não vai dar Às em vezes nada. não precisa de sinceridade. Às vezes tem que omitir umas coisas mesmo. Eu acho. Entendeu? Pra quê? Pro bem de todo mundo, Palhaçada. Né? Então é isso, Moody. A partir desse episódio, então, a gente começa a programar a nossa festa. Nossa, gente. Porque é isso, né? Tá ano que vem. Porque a gente tem outras coisas pra programar agora, né? Mas a gente não pode contar pros doninhos ainda. É verdade. Né? Como, por exemplo, nossa maratona de Crepúsculo. Isso, era isso que eu tava falando. Então, ó, vocês fiquem ligados aí. Mas se quiser saber, Moji, antes do seu lindo beijo, se você quiser saber spoilers dessas coisas que a gente tá falando aí, pinceladas, pitadinhas de spoiler, você pode assinar o Dono da Razão lá na Aurelo e no Apoia-se, que tem episódio toda sexta-feira com fofoquinhas e acesso ao Telegram, onde a fofoca come solta. É isso aí. Tá bom? E, ó, comentem bastante nos episódios, que a gente ama ler os comentários. E vamos ler mais. E quem sabe a gente não começa a trazer, que nem eu fiz hoje aqui. Isso. Sempre trazer os comentários, os principais comentários do episódio passado no YouTube. Então, mandem ver nos comentários de vocês, tá? Olha, foi juntinho. Sincronia, hein? Ai, que sintonia. Vamos 10 casar. anos junto, né? Vamos casar.